Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E nessa noite nós vamos falar um tema muito especial, que é colocando paz no seu propósito. Propósito? Sim, propósito de vida. E nós vamos falar sobre isso hoje. Porque quer façamos grandes coisas ou pequenas coisas, quer sejam boas ou ruins, elas impactam nas pessoas com as quais nós convivemos. E se elas impactam na vida das pessoas que nós convivemos, eu faço uma pergunta já reflexiva logo nesse começo. Como você gostaria de ser lembrado? Como você realmente gostaria de ser lembrado? E para ser lembrado, eu tenho que estipular algumas coisas nas quais eu faço no meu dia a dia de hoje. Então a gente vai falar sobre propósito de vida. Antes eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Se é a primeira vez que você está conosco, seja muito bem-vindo. Se você já nos acompanha há tempo aí, o pessoal da Unip, meus familiares, amigos, colegas e conhecidos, vamos junto trabalhar nessa noite sobre o nosso propósito. Então já pega o seu caderno, já pega aí o seu bloquinho de anotações, porque hoje nós vamos ter ferramentas práticas e auto-aplicáveis para você poder desenvolver, olhar e se autoconhecer e enxergar qual é o seu propósito de vida. Talvez você já tenha ele bem estabelecido, então vamos fortalecer. Se você ainda nem sabe exatamente o que é isso ou como olhar para o propósito, é isso que nós vamos conversar hoje, tá bom? Quem sou eu? Eu sou Rafaela, da empresa dos 25 Segundos, uma empresa que trabalha com desenvolvimento socioemocional e nós acreditamos muito na transformação do ser humano. Por que nós acreditamos nisso? Porque nós acreditamos que toda a mudança é um processo, não é um evento. Então nós precisamos plantar algo bom e regar, cuidar para que isso fortaleça, cresça e frutifique. E aí esses frutos, sim, são os nossos legados. Então uma sementinha desse tamanhinho vira uma árvore gigante com frutos. E esses frutos é aquilo que ela distribui para as pessoas, distribui para o mundo, e aí esses frutos são o legado daquela pequena sementinha. Então, se a gente pensar nisso como propósito de vida e pensarmos nisso nas nossas vidas, é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Qual é a sementinha boa que você está plantando dentro de você? Qual é esse fortalecimento que você está dando para ela e para que ela frutifique e assim você possa ser lembrado pelas coisas que você faz. Através disso, nós usamos esse método aqui, que é o método semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Um método desenvolvido exclusivamente pela nossa equipe, porque no sentir nós entendemos, trabalhamos com as nossas emoções básicas. As emoções que todos temos e que nós precisamos gerenciar essas emoções. No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos, como nós podemos observar, direcionar os nossos pensamentos. No mudar, trabalhamos com as nossas crenças limitantes, aquilo que nós acreditamos de nós mesmos e aquilo que nós acreditamos porque os outros fizeram com que nós acreditássemos nisso e quais são as que nos limitam. Então, nós trabalhamos com isso. No escolher, as escolhas que fazemos em frente a tudo aquilo que temos que resolver na vida, então, como fortalecer as nossas decisões, porque se eu quero mudar, eu preciso fortalecer as minhas decisões e os meus novos caminhos. No agir, aprendemos a sair da procrastinação, o como nós podemos caminhar para aquilo que nós realmente queremos, e no realizar é quando nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida, que é exatamente o que nós vamos falar hoje. Como nós alinhamos aquilo que nós fazemos com aquilo que realmente tem valor para nós, aquilo que nos move, aquilo que nos tira da cama toda manhã. Então é quando nós alinhamos isso de uma forma muito especial. E acabou por aí? Não acabou, porque isso aqui é um ciclo de excelência emocional. Esse ciclo de excelência emocional nos faz crescer a cada dia, nos faz mudar a cada dia, porque quando chegamos aqui, entramos de novo num patamar superior, mas entramos no sentir, no entender, no mudar, no escolher, no agir e no realizar, e assim nós vamos trabalhando então dia a dia. Por quê?
Porque a gestão emocional não é um evento. Gestão emocional é um processo, é uma mudança diária. Assim como você se alimenta fisicamente, você também tem que cuidar daquilo que é mais importante para você, que é você mesmo. E ao cuidar de você mesmo, você tem que cuidar das suas emoções. Porque uma mente que produz milhares de pensamentos é uma mente que adoece se esses pensamentos não são bem dirigidos. Uma pessoa que não sabe gerenciar corretamente as suas emoções, que não conversa consigo mesmo, é uma pessoa que também com o tempo vai adoecendo. E não é isso que nós queremos, nem para a sua vida, nem para a minha vida, nem para a vida das pessoas que nós gostamos. Por quê? Porque nós queremos sim ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos construtivos, relacionamentos que nos movem e que nos promovem também o autoconhecimento. Então, através desse ciclo de excelência emocional, nós conseguimos fazer isso também. E hoje nós vamos então falar sobre propósito. E eu vou repetir a frase, porque muitas vezes nós ouvimos falar, né? Que marca quero deixar no mundo? Que marca eu quero deixar no mundo? Então foi o que eu falei no comecinho. Grandes ou pequenas, boas ou ruins, nós deixamos marcas na vida das pessoas. Nós deixamos marca na vida das pessoas com quem nós convivemos. Então, a primeira coisa bem reflexiva que você deveria sempre lembrar é como eu gostaria de ser lembrado. Como eu gostaria de ser lembrado. E não estou falando aqui como você gostaria de ser lembrado quando você morrer. Não estou falando disso. Eu estou falando que como você gostaria de ser lembrado. Como você gostaria de ser lembrado, como você gostaria que as pessoas se referissem a você quando elas comentassem ou quando elas falassem sobre você. Pensa nisso. Não estou dizendo quando você morrer, eu estou dizendo como você gostaria de ser lembrado. Como você gostaria de fazer diferença no mundo? Mas no mundo... Desculpe. Mas no mundo? No seu mundo. Desculpa de novo. No seu mundo, no mundo do seu trabalho. Como você gostaria de fazer diferença no mundo da sua casa, no mundo dos seus amigos, no mundo dos seus familiares, no mundo do seu relacionamento? Como você gostaria de fazer a diferença no mundo? Você provavelmente já tenha ouvido a frase, para um homem ser feliz e sentir-se completo, ele deve efetuar 3 ações: ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. O que você entende sobre essa frase? Essa frase, ela fala um pouco sobre a ideia do legado. Eu preciso ter filhos para continuar a minha geração. Eu preciso escrever um livro para eu ser lembrado pelas pessoas que não me conhecem, ou então fazer diferença. Eu preciso plantar uma árvore para que essa árvore cresça, frutifique e assim ajude, né, o planeta. Será que é só isso um legado? Será que é só isso que você imagina ser um legado? Eu não sei quantas pessoas você conheceu nesses últimos 3 anos e que já não estão mais presentes na sua vida. Eu não sei quantas pessoas você já se deparou, às vezes algumas pessoas muito mais próximas ou algumas pessoas conhecidas que faziam parte do seu mundo em 2018 ou 2019 e não fazem mais parte do seu mundo. Na minha família mais próxima, eu tenho 2 pessoas que não fazem mais parte do meu mundo hoje e que fizeram há 2 anos atrás. Então, como eu me lembro dessas pessoas? Como essas pessoas, o que elas deixaram de legado, né, na minha vida e na vida de outras também? Eu vou contar uma história rapidinha para vocês, porque quando a gente para pensar um pouco nisso, muitas vezes a gente
ficar, ai não, melhor não pensar, eu prefiro não pensar nisso agora, mas é extremamente importante pensarmos nisso, porque quando nós pensamos nos nossos amigos, nos nossos familiares, se essa pessoa foi legal ou ela não foi legal, se ela cumpriu o que prometia ou não cumpriu o que prometia, se ela foi um bom amigo, se ela foi um bom chefe, se ela foi um bom funcionário, se ela foi um bom parceiro, se ela estava sempre disposta a ajudar, se a gente fez bons passeios juntos ou não, o que você aprendeu com essas pessoas? Tem uma história que diz o seguinte: um moço, ele estava no velório do avô, e de repente ele começou a ver famílias chegando nesse velório, e ele não conhecia aquelas famílias. E essas famílias chegavam ali, cumprimentavam e depois ficavam ali nos seus cantos, e assim ele começou a ver muitas e muitas famílias chegando, das quais ele não conhecia. Ele não fazia nem ideia de quem eram aquelas pessoas. Era uma cidade não muito grande, mas ali aquele velório ficou cheio de pessoas, cheio de gente, e de muitas e muitas pessoas, das quais esse jovem não conhecia. E aí, por curiosidade, ele foi perguntar para 1, 2, 3, 5 famílias o porquê que eles estavam ali no enterro do avô, porque ele não tinha ideia de quem eram essas pessoas, se eram familiares, se não eram, se eram parentes distantes, se não eram. Ele teve essa curiosidade e foi perguntar. E a resposta de cada uma dessas famílias foi a mesma. O seu avô, ele nos ajudava com alimento todos os meses. Ele era dono de um supermercado, então ele distribuía alimento para aquelas famílias todos os meses. O neto não sabia disso, mas esse foi um legado que aquele homem deixou para aquela população. Foi um legado que aquele homem deixou para todas aquelas famílias, não só o fato de dar o alimento, mas por ser uma pessoa gentil, generosa, que estava trabalhando com a compaixão para aquela cidade que estava ali. Esse foi um legado. Esse foi um legado. Então eu não preciso escrever um livro, eu não preciso plantar uma árvore, eu não preciso ter filhos para deixar um legado. Legado é aquilo que nós construímos durante a vida. Legado é aquilo que nós fazemos nesse mundo e que vai continuar falando de nós quando nós não estivermos mais aqui. Então, o legado, primeira coisa que a gente tem que entender, o legado nós construímos com o coração. O legado nós não construímos com a mente somente, nós construímos com o coração. Porque o legado ele fala muito mais alto no nosso emocional do que no nosso racional. E aí eu vou repetir a pergunta para você. Como você gostaria de ser lembrado? Então, se você já quiser escrever essa pergunta aí, escreva. Como eu gostaria de ser lembrado? Não necessariamente precisa ser só quando você morrer. Não! Você precisa entender essa pergunta como ela é. Como você gostaria de ser lembrado? Uma pessoa que cumpre com aquilo que fala, uma pessoa que age de acordo com a bondade, uma pessoa que age na bondade, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que é honesta com os outros, uma pessoa que é bem-humorada, uma pessoa que leva a vida de uma forma mais tranquila, uma pessoa sorridente, uma pessoa como você gostaria de ser lembrado. Que história as pessoas ao seu redor irão contar de você? Que histórias as pessoas que te rodeiam contam de você?
E não pensa mesmo, tá? Que precisa morrer para deixar legado. Não, você já pode deixar o seu legado na sua família, nos seus amigos, com as pessoas com quem você convive, você pode deixar. E aí, eu vou mostrar para vocês o seguinte: o legado, ele só existe se você vive uma vida com propósito. E aí, o que é viver uma vida com propósito? Inclusive, se você quiser deixar anotado em algum lugar, escreva isso. O legado, quem vive um legado é porque vive uma vida de propósito. É porque vive uma vida com um propósito. Então, essa é a nossa primeira ferramenta, tá? O legado, ele é vivido por quem tem uma vida com propósito. E o que é o propósito? O propósito é a nossa missão. É a nossa missão de vida. O propósito é a nossa missão de vida, é aquele objetivo que nos move à ação. Então, o propósito é aquilo que nos leva à ação, é aquilo que nos faz, é muito mais que uma meta, é muito mais do que um objetivo, é muito mais que isso, porque para ter um propósito verdadeiro, ele vai além do seu próprio benefício. Um propósito de vida é um propósito que não visa somente você, não visa somente os seus sonhos, não visa somente os seus objetivos, não visa somente as suas metas e as suas tarefas. Metas, tarefas, objetivos e sonhos, nós falamos nos nossos encontros passados. Depois você dá uma olhada lá, que fala até como você desenvolve, qual é a ferramenta para o sonho, qual é a ferramenta que você usa para os seus objetivos e quais são as ferramentas que você usa para as suas metas e tarefas e como o seu emocional interfere na execução das suas metas e das suas tarefas. Agora, o propósito de vida, ele transcende isso, ele vai além disso, porque ele vai além daquilo que é benefício para você, é aquilo que é benefício também para o outro, é aquilo que move a minha vida, mas vai impactando a vida dos outros. Então aí está um propósito. E não preciso criar um propósito, muitas vezes extraordinário, magnífico, que queira mudar e revolucionar o mundo. Revolucione o seu mundo. Se o seu mundo for a sua casa, revolucione a sua casa. Se o seu mundo for o seu relacionamento, revolucione o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos. Se o seu mundo for o seu trabalho, revolucione o seu trabalho. Se o seu mundo for os seus amigos, revolucione o seu bairro, a sua cidade. Revolucione aquilo que você pode. Não precisa criar um propósito ideal no qual ele não seja real. Eu não preciso idealizar um propósito mega extraordinário se ele não é real na minha vida. Ele tem que ser real, o meu propósito tem que ser palpável, ele tem que ser executável, porque quando ele é executável, eu consigo aí sim impactar a vida das pessoas. Propósito é o que eu vivo, legado é o que eu deixo. Propósito é o que eu estou vivendo, legado é o que eu vou deixar para o outro. Por exemplo, vamos pensar na árvore de novo. O propósito daquela árvore é dar o fruto, para que alguém se alimente do fruto. O legado daquela árvore é deixar dentro daquele fruto uma nova semente, para que essa nova semente possa fazer todo o processo de novo, de ser plantada, de ser cuidada, de ser regada, de fortalecer, frutificar e dar novos frutos. Então, o propósito é o que eu vivo, o legado é o que eu deixo para os outros. E olha como o propósito, ele vai trazer muitos benefícios. Ele traz benefícios para a nossa vida e para a vida das outras pessoas também. Se você quiser anotar, você pode tomar nota, tá? Primeiro, a ciência nos mostra, por meio de várias pesquisas no campo da psicologia, que ter um propósito e viver por ele
faz com que nós tenhamos níveis maiores de felicidade. Sim, quando nós vivemos uma vida com propósito, nós temos índices maiores de felicidade. Não significa que eu vou ser feliz o tempo todo, mas eu tenho índices de felicidades maior porque eu tenho o meu propósito estabelecido do que quem não tem propósito estabelecido. As pesquisas também comprovam que pessoas que têm propósito de vida são naturalmente mais motivadas e cheias de energia do que as que não têm. A neurociência, a ciência que estuda, né, a nossa mente, a neurociência, ela comprova que ter um propósito ativo nas nossas vidas, ela nos deixa biologicamente mais resiliente, protege o nosso cérebro, ativa o nosso humor e faz com que nós nos movimentemos através daquilo que nós desejamos. E isso faz com que a gente levante da cama, mesmo naqueles dias mais difíceis. Muitas vezes você não tem o seu propósito claro, mas ele existe aí dentro de você. E é isso que a gente vai te ajudar hoje também a descobrir. Porque muitas vezes, mesmo nos dias mais difíceis, você levanta da cama. Você levanta, você vai fazer as coisas. E o que está te movimentando a fazer isso? Pode ter certeza que você talvez não tenha clareza, mas é o teu propósito que faz isso. Embora, os pesquisadores muitas vezes não saibam o como isso acontece, mas muitos estudos sugerem que o propósito afeta a nossa reserva cognitiva, ou seja, ele deixa as nossas células muito mais resilientes, ele deixa os nossos neurônios, as nossas sinapses aqui da nossa mente muito mais forte, muito mais resiliente, reduz inclusive lesões nos nossos neurônios. Olha o que um propósito de vida faz, ele reduz lesões neurais. Isso são pesquisas científicas já comprovadas. Mais um dado para você que gosta dessas informações. Outros estudos mostram que quando nós temos propósito de vida, quando nós temos um propósito, nós temos 72% de chance menor, ou seja, nós estamos mais protegidos a ter um derrame. E 44% nós temos mais proteção de ter uma doença cardiovascular. Ou seja, o propósito de vida, ele mexe tanto com nossa biologia, protege os nossos neurônios, que ele faz com que a gente foque naquilo que realmente é importante para nós, que ele nos protege sim, não que não tenhamos, mas ele nos protege num nível maior de termos derrame ou então um problema cardiovascular. Isso são pesquisas apresentadas. Então, olha como um propósito de vida é uma coisa séria. Propósito de vida é algo sério, porque nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos metas e tarefas. Ótimo, isso nos movimenta, isso nos move, mas acima de tudo, eu tenho que ter um propósito para tudo isso, porque é através desse propósito que eu deixo o meu legado. Então, propósito é o que eu vivo, legado é o que eu deixo. Como você gostaria de ser lembrado? Tranquilo? Agora, vamos lá? Não existe atalho, e não existe fórmula mágica. Não existe atalho e nem... Anota isso! Não existe atalho e nem fórmula mágica para você desenvolver o seu propósito de vida. Não existe. O único caminho para você desenvolver o seu propósito de vida, chegar até ele, olhar para ele, entender o seu propósito de vida é através do autoconhecimento. É quando você se conhece, quando você se volta para dentro.
aí sim, é aqui que você vai encontrar o seu propósito de vida. O seu propósito de vida não está fora. O seu propósito de vida não está no outro. O seu propósito de vida não está no externo. O seu propósito de vida, se você quiser olhar para ele de fato e entender o seu propósito de vida, você tem que olhar para dentro de você. Ele está dentro de você e não fora. E não existe outro atalho, tá? Porque quando nós olhamos para dentro de nós expandimos a nossa consciência, nós derrubamos muros, nós nos condicionamos a entender aquilo que acontece dentro de nós, o porquê acontece isso dentro de nós, nós começamos a nos ouvir, nós conseguimos entrar num processo aonde nós paramos de brigar com as nossas emoções e entendemos que as emoções, os sentimentos são recursos que nós temos para o nosso autoconhecimento e para o nosso desenvolvimento. É quando nós paramos de brigar com nós mesmos e aí começamos a olhar para nós e olhar para aquilo que acontece dentro de nós, buscando lapidar e buscando uma melhoria constante. Nós podemos fazer isso, porque a única forma de você gerenciar as suas emoções não é deixando ao acaso, não é deixando as coisas acontecerem e você não ligando para elas, porque aí você só coloca elas para baixo do tapete. E quando elas voltam numa enxurrada, numa avalanche, e aí nós não sabemos nem direito o que fazer. Então, quanto mais você buscar esse diálogo interno, quanto mais você for se autoconhecendo, mas com uma condição muito especial, com muito amor, com muito carinho por você mesmo, sem julgamentos e sem autocríticas, nós podemos sim olhar para nós, conversar com aquilo que sentimos, mas sem ficar nos criticando em demasia. Então, para conseguir ouvir e perceber, nós precisamos silenciar a nossa mente e aí poder sentir, porque a nossa alma, é na nossa alma que está o nosso propósito de vida. Então, é aqui, ó, leve em consideração o que você realmente sente, tá? E não fique preocupado com o que os outros vão pensar ou vão deixar de pensar. Não fique preocupado com o que a sociedade fala ou o que a sociedade deixa de falar. Não fique preocupado com a opinião do outro. Não fique preocupado com o modelo que o mundo exigiu para que você fosse assim ou para que as pessoas fossem assim. Se distancie dos padrões, se distancie daquilo que fica tudo engessado. Olhe realmente e volte o seu olhar para aquilo que realmente importa para você e aquilo que realmente te faz feliz. Então, para a gente poder fazer isso, pega agora aí o teu caderno, tá? Pega aí a tua listinha, ou então anota em qualquer lugar. Eu vou fazer algumas perguntas para você, para que você possa olhar para esse seu propósito de vida. Vamos lá? Então vamos lá. E seja sincero, tá? Ao responder. Não se preocupe, isso é só para você começar. Não significa que você já vai descobrir o seu propósito agora. Pode ser que sim, mas se você não descobriu, esse é só a primeira porta de entrada nesse mundo tão maravilhoso que é o seu mundo emocional e é a sua vida. Então vamos lá. Preparado? Então você pode responder e depois você anota as perguntas se assim você quiser. Lista agora, tá? Eu vou dar pouquinho tempo para você, mas você anota aí. Lista o que te dá prazer e te faz todas as manhãs levantar da cama. O que faz você levantar da cama todas as manhãs? Ah, é o trabalho, é a responsabilidade pelo trabalho, é a busca do sustento. Vai colocando aí. Vai colocando o que faz você levantar da cama todas as manhãs. E aí você vai listando as coisas que te dão prazer, as coisas que te inspiram, quais são as ações que fazem você levantar da cama todas as manhãs. Isso é uma primeira pergunta para a gente começar a olhar aonde está o nosso propósito.
Tranquilo? Então vamos para a segunda pergunta. O que te traz aquela sensação, tá? O que te traz aquela sensação de se perder no tempo? Sabe quando você está fazendo alguma coisa e você se perde no tempo? Você fala, nossa, já é esse horário? O que te traz essa sensação? É trabalhar focado em alguma coisa? É brincar com as crianças? É cozinhar? Não sei. Mas coloca aí o que faz surgir aquela sensação dentro de você que você perde até a noção do tempo. Tranquilo? E vai listando, tá bom? Vai listando, é só um começo. A terceira pergunta. O que você gostaria de fazer todos os dias, independente do salário e da remuneração? O que você gostaria de fazer todos os dias se você não precisasse se preocupar com o seu salário ou com a sua remuneração? Lista aí, lista. Coloca as coisas que realmente são, que movem. Tranquilo? Quando nós identificamos essas atividades ou essas coisas que nos trazem, né, esse prazer, que nos movimentam sem a obrigatoriedade de alguma coisa, sem o estresse do dia a dia, sem a preocupação com o relógio, isso está nos levando para o nosso caminho do propósito. E pode ser várias coisas. Pode ser cozinhar, pode ser ler um livro, pode ser trabalhar em alguma coisa específica, pode ser bater um bom papo com algumas pessoas, pode ser estudar, pode ser contemplar, pode ser N coisas. Não tenha julgamento nesse momento, não use de julgamento. Ai, mas se eu escrever isso é tão bobo. Não use disso, continue escrevendo, deixa isso fluir de dentro de você, deixa fluir. Se veio esse pensamento na sua mente, é porque ele faz sentido para você. Se veio uma palavra na sua mente, mesmo que você fale, nossa, mas é isso que veio na minha mente, deixa vir, porque se veio é porque faz sentido para você. E agora, você vai fazer o seguinte, depois que você escreveu tudo aí, ou depois que você for lá e reescrever, você vai começar a anotar disso tudo que você escreveu, quais são as suas atividades favoritas. E o que as suas atividades favoritas, elas têm em comum. Quais as atividades que eu gosto mais de tudo isso que veio na minha mente? E o que elas têm em comum? O que elas têm em comum? Olha só, elas têm em comum, de repente, ajudar as pessoas. Ela tem em comum, de repente, me alegrar com isso. Ela tem em comum ensinar as pessoas. Ela tem em comum, vai colocando o que elas têm em comum. Tá? Isso é muito importante. Há uma outra pergunta, e essa é mais profunda. Tá? Essa vai mais lá no fundo. Pergunta. Pelo que você seria capaz de se sacrificar? Pelo que você seria capaz de se sacrificar? Sacrificar o seu tempo, sacrificar os seus ganhos, sacrificar o seu dinheiro, sacrificar horas, sacrificar a sua energia. Pelo que você seria capaz de se sacrificar? Sim, sacrifício mesmo. Né? Muitas vezes a gente relaciona sacrifício com algo que dói. Pode relacionar também. O que eu estou disposto, pelo que eu estou disposto a me sacrificar? Tranquilo? Essa é outra pergunta que é muito importante que a gente também responda. E agora a gente vai um pouquinho mais adiante, tá? Um pouquinho mais adiante. Você vai responder mais uma pergunta. Além de refletir sobre aquilo que você escreveu nessas perguntas, agora eu quero que você volte a sua atenção para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que convivem com você, tá? Que estão no seu círculo de convívio.
E aí você vai responder a seguinte pergunta: quem são as pessoas nas quais você se orgulha? E por que você se orgulha daquelas pessoas? Das pessoas que você convive. E aí não precisa ser só um convívio físico, tá? Pode ser um convívio mesmo de pessoas que você ama ler o livro daquela pessoa, ou então pessoas que você realmente vê que faz diferença na sua vida, mas de repente você só ouve ou escuta ela através de redes sociais. Então a pergunta é: quem são essas pessoas nas quais você se orgulha? E por que você tem orgulho dessas pessoas? Por que você olha e fala assim: nossa, essa pessoa vale a pena? Vale a pena observar como ela vive. E não se autocensure, tá? Seja sincero com você mesmo e vá registrando esses nomes que você consegue lembrar. De repente, veio na sua mente uma pessoa que já não está mais aqui, mas mesmo assim você tem orgulho de dizer: eu conheci essa pessoa, eu vivi com essa pessoa, eu sou filho dessa pessoa, né? Então você tem orgulho de dizer isso. Por que você tem orgulho? Qual o legado que essa pessoa deixou na sua vida? Então escreva, não se censure em relação a isso, porque essa lista vai te ajudar também a identificar as suas ações, os seus propósitos e o seu legado, tá? Por quê? Porque quando nós olhamos para uma pessoa e nós nos orgulhamos dela e nós falamos: nossa, isso ela tem de muito bom, eu estou olhando para algumas características que eu gosto em mim também. Pode ser que ainda elas não estejam latentes, mas é algo que eu gostaria que acontecesse em mim. Então, quando eu olho para o outro e falo: nossa, eu tenho orgulho disso, eu admiro o que essa pessoa faz, isso está refletindo diretamente aqui na minha vida. Porque tem uma frase que diz assim: não existem peças extras no universo. Todo mundo está aqui porque tem um lugar para preencher. Caso você tenha dificuldade ou vá colocando essas coisas e ainda não se preocupe. Olhar para o seu propósito de vida, nós estamos aqui, tá? Segurando a tua mão e nós vamos continuar durante esse ano todo. E tem mais aí vídeos que nós já fizemos para vocês aí no passado, para que vocês possam identificar muitas coisas também, mas pode colocar no comentário, pode mandar recado para nós que nós respondemos e queremos juntos olhar para o seu propósito também e mostrar para você que vamos lá, é um passo de cada vez, mas é possível a gente ser humano, e olhar para os nossos propósitos de vida, naquilo que nós fazemos hoje e assim deixarmos um legado. Não somos super-heróis. Não somos pessoas mega blaster que fazemos tudo ao mesmo tempo. Não somos super-heróis. Nós somos humanos. Nós temos os nossos pontos fortes, os nossos defeitos, nós temos as nossas qualidades, nós temos aquilo que nós precisamos melhorar. Mas juntos nós sempre conseguimos, porque nós somos mais fortes juntos. Então, durante esses momentos aí de reflexão e você vai colocando suas perguntas, quer dizer, suas respostas mediante as perguntas das quais eu acabei de fazer para você, lembre-se sempre de uma coisa: seja sincero com você mesmo. Todos os dias, se você puder, num horário confortável, num horário que você tenha 5 minutos para você, sem muitas interrupções, se você puder sentar diante dessas perguntas e escrevendo mais um pouco, deixar com que essas perguntas, elas ecoem dentro de você e assim você vai olhando para as respostas com amor, com muito carinho, com muita dedicação, você vai afinando, você vai clareando, você vai tendo o seu propósito de vida cada vez mais esclarecido. Qual é o seu propósito de vida? É ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos? É ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos? É cuidar das pessoas? É
olhar para as pessoas com compaixão, é tirar das pessoas aquilo que elas têm de melhor. Eu não sei qual é o seu propósito de vida, mas um propósito de vida você tem. Você tem a sua missão. Então transforme essas perguntas em uma rotina diária. Tá? Analise as situações, analise as suas atitudes, analise, identifique aquilo que está gerando dentro de você, porque muitas vezes você nem entende o porquê que você fica tão nervoso em determinadas situações. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquelas situações ali, elas estão indo contra ao seu propósito de vida. Se o seu propósito de vida é mesmo que ele esteja escondidinho aqui dentro ainda, e você ainda não tenha descoberto ele, mas se o seu propósito de vida é e você percebe que você tem atitudes das quais você fala assim, não é isso, eu falei de forma grosseira com aquela pessoa, sabe por quê? Porque essa sua atitude aqui, ela está indo contra o seu propósito de vida. Então é muito importante a gente entender o nosso propósito, lapidar o nosso propósito, clarear, colocar foco no nosso propósito, para que a gente possa cada vez mais alinhar aquilo que nós fazemos, os nossos objetivos, com o nosso propósito de vida. Quando a gente alinha isso aqui, as coisas começam a fluir de uma forma melhor, tá? De uma forma melhor. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, porque agora eu vou lá para o clube, porque no clube eu vou dar mais 2 ferramentas para o pessoal que está me esperando lá, e se você me assistiu até aqui, eu acredito que o clube também é para você. Procure aí nos nossos canais e você vai saber como se inscrever e fazer parte do Clube Semear também. E durante a semana nos acompanhe aqui no Instagram aqui e Facebook, nas nossas redes sociais aqui na nossa plataforma de áudio também, e se inscreve no nosso canal, se inscreve, dá um like e faz um favor, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, porque quantas e quantas pessoas também precisam viver o seu propósito e assim deixar um legado, porque 25 segundos é tudo o que você precisa.